Estudo Bíblico Números 10, versos 1 a 10. As duas trombetas de prata. A experiência anterior de Israel com trombetas está registrada em Êxodo 19, versos 16 a 20. Ali, palavras de origem cananita e fenícia, ambas falam do som da trombeta feita de chifre de carneiro que acompanhava os terríveis trovões e relâmpagos sobre o Monte Sinai. Agora se trata de uma trombeta inteiramente diferente. Estes Hazorot eram clarins de prata, verso 2, descritos em fontes extrabíblicas como tubos longos e finos com abertura larga. Dessa ocasião em diante, os hebreus usaram esse instrumento particular como estatuto perpétuo, apenas para propósitos sagrados. Capítulo 31, verso 6, 2 Reis 12, 13, Esdras 3, 10. Deus também ordenou uma variedade de convocações. 2 trombetas deviam tocar juntas para reunir todo o povo à porta do tabernáculo, e uma trombeta devia tocar só para os príncipes. As Escrituras fazem distinção entre o simples toque de reunir para o povo e o toque de alarme como sinal para se levantar o acampamento. Os sacerdotes deviam ir à frente de Israel nas batalhas, tocando o alarme, para que o povo fosse lembrado diante do Senhor, seu Deus. Deviam também, daquele dia em diante, tocá-lo nas reuniões festivas, nas luas novas, nas ofertas queimadas e nas ofertas pacíficas. O apóstolo Paulo, sem dúvida, tinha em mente o uso desses instrumentos quando usou a metáfora referindo-se à trombeta em 1 Coríntios 14, verso 8. As trombetas deviam ser tocadas segundo as regras estabelecidas para a convocação do povo, fosse para a paz ou para a guerra. De maneira figurada, podemos dizer que os ministros de Deus, ao alcançarem sua voz, como de uma trombeta, mostram a vida e a morte pela pregação do Evangelho, conclamando assim o povo ao arrependimento e à fé no Filho de Deus. Isaías 27, 13, Jeremias 4, 5, Ezequiel 33, 4 e 5, versos 7 e 9, 1 Tessalonicenses 4, 16 e Apocalipse 8, 2. Deus pretende que seu povo seja ordeiro e unido no cumprimento de seus mandamentos. 1 Coríntios 14, 8. Verso 2. Trombetas. Hatz-sost-rot, em hebraico, termo técnico especial, diferente daquele empregado para as trombetas tocadas no jubileu, o shofar, Levítico 25, 9. Nota homilética. O 10º capítulo nos ensina que 1. As trombetas eram duas e serviam para convocar os homens e para apelar a Deus, o que mostra a obra dupla do culto, a pregação da palavra e a oração. 2. A mensagem de Moisés contida no verso 29 é apropriada para cada crente pregar porque inclui o testemunho, estamos de viagem, o convite, vem conosco, a promessa, te faremos bem, e o motivo, porque o Senhor prometeu. Esse apelo, dividido em 4 partes, sempre estará nos nossos lábios se temos a mesma nítida e segura confiança em Deus que Moisés tinha. 3. As orações de Moisés incluíam petições. A. Pela proteção de Deus durante o dia, e B, pela sua presença durante a noite, versos 35 e 36. Verso 9. E perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós. O Senhor precisa ser lembrado para salvar o seu povo? A resposta é sim e não. Israel não o considerava uma divindade limitada, cujo interesse estivesse desviado para outras coisas, ou como um Deus que fosse dormir e que tivesse de ser despertado com o toque das trombetas.
Críticos que defendem esse ponto de vista apelam para Salmo 44, versos 22 a 24 e citam as palavras: Desperta, porque dorme, Senhor. Mas um exame acurado desse salmo mostra que é uma queixa diante de Deus, o qual conhece os segredos dos corações e que castiga seu povo. Seu povo se encontra em dificuldades e parece que ele nada faz. Daí o sentimento de depressão que se expressa em linguagem hiperbólica. Uma narrativa relativa ao uso das trombetas em momentos de desespero. Encontra-se em 2 Crônicas 13, verso 12 a 15. Na batalha, o povo clamou ao Senhor e os sacerdotes fizeram soar as trombetas. Realmente, as trombetas, como estatuto perpétuo, simbolizavam a dependência de Deus. Do mesmo modo, a oração, como expressão mais articulada de dependência, lembra Deus de abençoar o seu povo. Deus ajudaria o seu povo na guerra, somente se ele fosse invocado mediante o sonido das trombetas aqui mencionadas. Êxodo 28, 12 e 29, 39, 7. Noutras palavras, Deus determinou certas condições para os israelitas terem sua ajuda. Deus pode deixar de agir em nosso favor se não permanecermos perto dele em oração, clamando por sua graça, proteção e presença. Versos 11 a 28. Israel em marcha. Não é mais uma marcha desordenada como na saída do Egito, mas sim, tudo obedece a um sistema pré-estabelecido. Veja capítulo 2. A tenda da congregação ficaria no meio das tribos. À frente iam os materiais pesados do tabernáculo, de modo que com a chegada dos coatitas, juntamente com o santuário, tudo já estaria preparado para sua instalação. Do deserto do Sinai ao deserto de Parã, versos 11 a 14, 45, começando pelo 20º dia do 2º mês do 2º ano, as tribos partiram do Sinai na ordem indicada nos capítulos anteriores e, sob a orientação da nuvem, seguiram para o deserto de Parã. O tempo que se passou não ficou declarado, mas sabemos que os acontecimentos cobriram pelo menos alguns meses, 40 dias para os espiões e diversas semanas ou meses para os capítulos 10 a 12. Sua rota os levou pelo caminho de Taberá, capítulo 11, verso 3, e Kivrot Hatavá, capítulo 11, verso 35, até Cádiz, capítulo 13, verso 26. Verso 11. Se ergueu. O sinal visível da glória de Deus se ergueu para ir adiante dos israelitas em marcha, não para abandonar o povo, como aconteceu com a glória do Shekinah depois de séculos de idolatria. Ezequiel 10, versos 18 a 22. Verso 12. Puseram-se em marcha. No hebraico seria: levantaram acampamento segundo suas paradas, estágios. Seguiram o procedimento descrito no capítulo 2, e a nuvem repousou no deserto de Parã. O versículo é uma declaração resumida, antecipando sua chegada em Parã, verso 33. A arca ia adiante deles caminho de 3 dias. Verso 17. Os filhos de Gerson e Merari partiram, levando o tabernáculo. Uma pequena mudança de capítulo 2, verso 17, onde se dizia que os levitas viajavam no meio da hoste, seguindo as tribos conduzidas por Rúben. O versículo 21 esclarece este ponto, informando-nos que os coatitas, levando as coisas santas, viajaram no seu lugar costumeiro, enquanto os filhos de Merari e Gerson avançaram para armar o tabernáculo, preparando-o para a chegada das coisas santas. Verso 21b. Devemos nos lembrar que havia mulheres, crianças e aqueles acima de 50 anos nos acampamentos dos levitas, além daqueles que realmente levavam as cargas. Parece mais provável que apenas os carregadores é que são mencionados no verso 17.
Verso 21. Levando as coisas santas. Os coatitas não levavam o santuário, mas as coisas santas usadas nele. O uso de Mikdash, santuário, não é impróprio, pois em 18:29b indica-se que a palavra pode significar uma parte sagrada, além de um lugar sagrado, embora esse último seja o significado costumeiro, até que estes chegassem. Verso 25. A retaguarda de todos os arraiais. A retaguarda ou recolhedor, mais achegada ao hebraico, measep, é uma palavra de significado meigo. Aplica-se a um homem que recolhe as ovelhas perdidas do seu vizinho e as leva para casa a fim de cuidar delas. Do mesmo modo, o Senhor nos recolhe quando nossa mãe ou nosso pai nos abandona. Salmo 27:10. Ou quando o mal oprime com o cativeiro. O Deus de Israel não vai apenas adiante do seu povo, mas também se torna o recolhedor dos que ficaram para trás. Isaías 52:11. Verso 29. Robabe, filho de Reuel, o midianita. Os parentes da esposa de Moisés são chamados de midianitas, em Êxodo 2:16, 3:1 e 18:1. Mas de queneus, em Juízes 1:16 e 4:11. Ambos são povos nômades que viviam interligados. O termo queneu se refere a ferreiros ambulantes, especialmente artífices do Vale Rico de Cobre, em Arabá. Sua presença entre o povo de Israel encaixa-se bem na narrativa da feitura da serpente de bronze, capítulo 21, versos 8 e 9, e a obra executada no tabernáculo. Os casamentos e a antiga associação dessas duas tribos permitem que Eubabe, o cunhado de Moisés, fosse chamado de midianita e também queneu. Os próprios queneus, que se tornaram parte de Israel, continuaram sendo chamados de queneus e israelitas. 1 Crônicas 2:55. Também é possível que o nome midianita se tornasse um termo genérico para os muitos beduínos com seus camelos ao leste de Arabá, sogro de Moisés. Reuel poderia ser o nome do avô dessa família ou poderia ser um outro nome para Jetro. Êxodo 2:18 e 3:11. O termo roten, sogro, significa qualquer parente do sexo masculino devido ao casamento, de modo que as palavras em Juízes 4:11 poderiam ser traduzidas para Robabe ou cunhado. E te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Quando o Senhor fala, sua palavra é uma promessa. Verso 30, não irei. Hobabe tomara a decisão de retornar à sua terra natal. Mas Juízes 1:16 informa que Moisés o persuadiu a ficar, pois lemos ali que ele entrou em Canaã com Israel. Verso 31. Tu sabes que devemos acampar-nos e nos servirás de guia. O Targum judeu e a Septuaginta apresentam Moisés rogando a Hobabe que sirva de guia a Israel, quando Deus já lhes dera um meio de orientação sobrenatural. Não há de incongruente no pedido de Moisés, pois dependência de Deus para orientação divina e até mesmo intervenção sobrenatural não relega o uso do conhecimento humano quando ele existe. Hobabe conhecia bem o deserto e poderia ajudar na viagem e nos acampamentos, mostrando os segredos do deserto. Verso 33, Monte do Senhor. No Monte Sinai, Deus revelou-se como justo soberano, expressando as exigências de sua vontade divina, como também sua ira contra todo pecado. Embora o Monte do Senhor estivesse agora por trás deles, sua mensagem, testemunho, permanecia inscrito nas tábuas de pedra guardadas na arca. A Arca da Aliança do Senhor.
A arca foi muitas vezes chamada de Arca do Testemunho. Aqui ela é a Arca da Aliança. Em Êxodo 34, 28, a aliança está identificada com os 10 mandamentos. A arca era o lugar de habitação do Senhor e das tábuas da lei. Como tal, era um símbolo da pureza divina. Quando o sumo sacerdote se aproximava da arca uma vez por ano, simbolizava então a aliança da misericórdia com um povo corrompido, que, por meio do sangue da expiação, podia ser purificado e assim desfrutar dos benefícios do favor divino para com eles e seus filhos. Verso 34. A nuvem do Senhor. Com a experiência do monte do Senhor lá atrás e a arca na frente à procura de um lugar de pouso, os israelitas também tinham uma nuvem sagrada sobre eles, como símbolo da presença divina. Não só os orientava, mas também lhes assegurava conforto e lhes dava confiança, e possivelmente os protegia dos elementos, especialmente do sol ardente, espalhando-se sobre todo o acampamento. Verso 35, partindo a arca, Moisés dizia. Moisés pronunciou essa oração na primeira etapa da viagem do Sinai. Tornou-se uma oração clássica usada, ao que parece, sempre que a arca partia. Salmo 68, 1, 132, 8, 2 Crônicas 6, 41 e 42. Moisés também orava quando descansavam, verso 36. A oração fala eloquentemente da eficiente operação do relacionamento entre Deus e a igreja militante. Ele vai adiante dela, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ele habita no meio dela, e ela é fortificada e se torna uma grande hoste. Dissipados sejam. Essa oração, que se refere às viagens dos israelitas pelo deserto, terá seu cumprimento absoluto, final e cósmico no dia do julgamento. Salmo 2, versos 8 a 12. Mateus 25, 46. 2 Tessalonicenses 2, verso 8.